Olá, amigos! Olá, amigas! Vocês vão acompanhar agora o pronunciamento da vereadora Maria qual ela usou a tribuna da Câmara nessa última quinta-feira, para falar sobre, especialmente, sobre o estádio municipal que está sendo construído aqui em Assaré. Nós vamos ouvir o que a vereadora disse e o que a vereadora pensa. Acompanhe. Quero fazer aqui uma lembrança, senhores, do balneário do Açude de Canoas, né? É um assunto que ficou no esquecimento. Eu lembro que essas reuniões que acontecem aqui, em outros tempos, eu acho que até em 2017, era pauta de discussão e de questionamento constante em relação aos recursos destinados a um grande elefante branco, como era o caso do balneário do Açude de Canoas. Eu lembro que, na época, né, era feita uma estimativa de quantos milhões tinham sido gastos naquele empreendimento do município. Me parece que para mais de 10 milhões de reais. E hoje, eu imagino que deva estar, eu nunca mais estive por lá, eu estive até 2019, eu estive por lá, vi, porque a primeira-dama tentou dar um encaminhamento àquele espaço, a Vandinha, buscou a igreja, buscou a iniciativa privada para ver se havia o aproveitamento daquele espaço e realmente não houve condição de fazer. E hoje nós estamos vendo o abandono que é tudo aquilo. Muito bem. A vereadora quis dizer e quer dizer que o estádio municipal que está sendo construído pode virar um elefante branco, ou seja, ela comparou o estádio com o balneário do Açude de Canoas, qual essa obra foi construída ainda em 2000, tem muitos anos, e que realmente ela tem razão, porque naquela época eu era vereador e detonei, né, sobre essa obra, apesar de que ela, na época, não se manifestou contrária não à obra, não. Ela está se manifestando contrária agora. Só que eu quero dizer à vereadora que não tem nada a ver a comparação dela, o comparativo dela com o balneário Açude de Canoas é totalmente desconexo, vamos dizer assim. Por quê? Porque o estádio de futebol é uma necessidade. Todo mundo sabe que os desportistas de Assaré, tá certo? Praticam o esporte. Nós temos todos os anos campeonato municipal, nós temos todos os anos eventos no futebol, tá? E que aquele estádio realmente vai garantir, sem sombra de dúvida, todo um conforto para os desportistas, para quem gosta da prática do futebol, para quem é torcedor do futebol, para quem gosta de ir assistir uma partida de futebol, tá certo? Contando ainda, tá certo, da necessidade de nós termos esse estádio. E a vereadora dizer que poderá se tornar um elefante branco. Acompanhe mais aí o que a vereadora falou. Então, assim, presidente, nós precisamos nos orientar em relação a esses equipamentos também. Eu quero aqui, já que nós estamos aqui falando de um estádio, eu quero assim, deixar muito claro, eu não sou contra nenhuma obra, pelo contrário, o que vier para o Assaré é bem-vindo e nós estamos para bater palma. Mas, veja só, o Juazeiro do Norte recebeu do estado do Ceará, né, do estado, uma obra de 85 milhões, que foi a reforma do Rumeirão. 85 milhões. Desde a inauguração, sabe quantos eventos ocorreram para justificar um investimento daquela natureza? Falta um para o primeiro.
O Rumeirão, que é numa cidade grande como Juazeiro, tem times profissionais, como o Icasa, Guarani, né, e outros. Nunca houve nem uma Copa, nem nada, feita lá, em razão dos altos custos, né, de um jogo ou de uma temporada esportiva. Muito bem, a vereadora disse que não é contra nenhuma obra, mas é sim, vereadora, a senhora está sendo contra essa obra do estádio de futebol, né? Eu garanto que essa sua contrariedade não vai ser legal, não vai ser bem vista pelo uma enorme população de Assaré que gosta do futebol e que gosta de praticar o futebol. Tenho certeza disso. A sua contrariedade não vai ser bem recebida. Outra coisa, agora a vereadora quer comparar com o Juazeiro do Norte com o Assaré. Primeiro que lá em Juazeiro do Norte foi gasto milhões de reais, né? Quase 100 milhões de reais. O Assaré, proporcionalmente, está sendo construído um estádio que vai custar em torno de 4 a 5 milhões de reais, tá certo? É um investimento que também vem de parcerias do prefeito, através de emendas parlamentares, enfim. Agora, ela dizer que o estádio do Rumeirão foi desnecessário, então, vereadora, você não conhece o Juazeiro, não conhece o futebol de Juazeiro, não conhece de jeito nenhum, nada, porque lá o Rumeirão já teve várias partidas de futebol, inclusive pelo campeonato cearense. Lá é usado o estádio, tá certo? Para partidas como, por exemplo, a última que veio os veteranos, né, os veteranos que já marcaram seu tempo, estrelas do futebol, tá certo? Como o Zico e outras. O estádio é usado para praticamente tudo. O estádio está sendo beneficiado, toda a população, e eu orgulho do povo de Juazeiro. Então não venha dizer que não justifica o gasto lá no Rumeirão, a arena mais bonita do Nordeste, tá certo? E com certeza está sendo conservado. A vereadora fala que aqui não vai ter conservação, né, no estado, se não tiver prefeito, como já não tinha antigamente. Aí não vai ter, não. Vamos ouvir mais. Nós temos a necessidade da modernização do Memorial Patativa do Assaré. Se a gente for pensar que o memorial, né, do poeta, o Patativa, que traz o nome para o Assaré, ainda continua com a mesma estrutura da inauguração na época do governador Tasso Gereissati. As televisões que trazem as imagens do Patativa ainda é aquelas de tubo que precisa 2 pessoas para tirar de um lugar para o outro. E não há uma preocupação em relação ao Memorial Patativa do Assaré. É preciso que a gente veja o que é prioridade. Muitas coisas, muitas obras que parecem monumentais, lindas, maravilhosas, né, apresentáveis, a gente precisa ter o cuidado, porque a manutenção depois vai recair sobre o contribuinte, sobre uma prefeitura que muitas vezes não tem a condição de manter. É preciso ter cuidado. É a mesma coisa das nossas casas, de nós querermos ter uma casa, fazer um empréstimo, fazer uma casa grande ganhando um salário mínimo. Então, são chamadas que precisamos fazer, nós, agentes públicos, nós, pessoas públicas que acompanhamos, temos o papel de fiscalizar, nós precisamos chamar a atenção de situações que, de fato, necessita, né, ser questionados. Vamos pensar direito em relação a tudo isso. Gosto muito da vaidade, né, do visual, da beleza, show, bom. Mas a gente precisa também compreender a questão da funcionalidade e da possibilidade de manutenção.
é necessário que a gente veja isso para que a gente não possa somar ao balneário do Canoas obras em que nós é que vamos pagar a conta depois. E para finalizar aí o nosso comentário, a vereadora coloca o memorial, né, como exemplo de abandono. E eu não vejo dessa forma. O memorial não é abandonado por essa gestão, não foi abandonado por outras gestões, tá certo? E a memória do Patativa, ela sempre foi dado como primeiro lugar aqui no município de Assaré por todos os prefeitos, e não é diferente por esse prefeito, né? O Patativa do Assaré tem o respeito, o carinho. Agora, o memorial foi entregue a uma fundação, a família, tá certo? Que recebe recursos do município e que já vem recebendo recursos do município, que é justamente para manutenção. Quem tem que fazer essa manutenção lá, tá certo? Não é mais a prefeitura já repassa os recursos. Houve uns problemas atrás aí em relação à questão de documentação, eu não sei se está vendo, mas isso aí também não cabe ajeitar a documentação para receber os recursos, não cabe à prefeitura, cabe o pessoal da fundação, que é a família do Patativa. O memorial sempre teve o apoio de todos, tá? Sempre teve, a família do Patativa sempre teve o apoio de todos. Agora, justificar, tá certo, um abandono do memorial é brincadeira, viu, vereadora? Justificar para que não se construa um estádio de futebol? Ei, vereadora, eu vou te contar, viu? É preciso ter coerência no que você vai falar aí na Câmara. Respeite o seu posicionamento, respeite o seu papel como vereadora, mas eu não sei se a população, principalmente os desportistas assarenses, estão contentes com a sua fala, tá? Um abraço. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.